Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Li Dias do canal Grimório Adaptado e eu trago aqui para vocês hoje uma observação que eu fiz a partir da leitura de um livro que eu adquiri recentemente do autor Thiago Blanc, que é o grande livro da mitologia celta e nórdica. Nesse livro eu encontrei algumas informações que eu julguei bem interessantes. Em um determinado momento é narrada ali a história de que Odin, na companhia de seus irmãos Vili e Vé, eles assassinaram o grande gigante Ymir. E do corpo desse gigante, eles usaram as suas partes para fazer Midgard. Midgard, o mundo material, a terra onde vivem os humanos. A partir disso, então, existe também uma menção à terra como sendo Jord. Jord eu relacionei imediatamente a Midgard, por ser uma representação, uma personificação da terra, sendo que a terra também pode ser vista ali como um ser vivo, uma criatura viva que representa então esse elemento que eu citei no vídeo anterior, o elemento terra. Esse livro traz também, se nós formos observar, uma breve descrição dos deuses e das personificações arquetípicas conhecidas como seres ou criaturas mitológicas da mitologia nórdica, e cita Cri, que seria relacionado ao ar, que era filho desse gigante Ymir. Cita também Lodor, que também é chamado de Loki, que seria uma divindade do fogo, que nós podemos relacionar então ao elemento fogo. E cita também Hler, o mar. Nós podemos relacionar então ao elemento água. Então nós vemos aí então nessas formas elementais que nós podemos observar ali, citada por Aristóteles, né, tendo formulado aquela teoria dos elementos presentes na natureza, o fogo, terra, ar e a água, também na mitologia nórdica, que eu achei muito interessante. E nós podemos observar também que eles trazem histórias muito interessantes, muito intrigantes, porque elas, quando a gente lê sobre as runas, a gente vai observando ali correspondências dessas forças arquetípicas, dessas representações desses deuses e aspectos divinos com as runas, com essas formas arquetípicas. Por exemplo, traz a história de como surgiu ali a inspiração. É citada que houve uma grande guerra entre os clãs dos deuses, que eram os Aesir e os Vanir, e após um longo tempo de batalha, eles então finalmente entraram num período de paz. E para selar essa paz, eles cuspiram num prato cerimonial, num ato ritualístico que representava o selamento dessa paz. E dessa cusparada nesse prato cerimonial, então, surge um ser que não é descrito exatamente o que era. Nós podemos entender como uma divindade, um deus, que é chamado de Vazir. Vazir, então, ele surge desse ato ritualístico como uma representação, uma personificação da sabedoria e da inspiração. Porém, Vazir foi assassinado por dois anões que eram Fjalar e Galar. Esses dois anões então pegaram o sangue de Vazir e o engarrafaram em 3 recipientes. A gente já vê aí, para quem estuda ou teve algum contato com a alquimia, aquele princípio, né, dos três elementos ali presentes na alquimia, que são o enxofre, o mercúrio e o sal. A gente já vê essa forma, essa figura do número 3 presente nesse ato alquímico, onde eles misturam mel a esse sangue, dividido nesses 3 recipientes, depois juntam tudo aquilo ali e formam um hidromel que trazia então a capacidade de conceder a inspiração e o dom da poesia para quem bebesse desse hidromel. Então, sabendo que esses anões estavam de posse dessa bebida mágica, o gigante Suttung matou os anões, pegou essa bebida para si e a entregou sob a guarda de sua filha, Gunnlod. Odin, por sua vez, sabendo que Gunnlod estava tomando conta desse hidromel mágico,
e usa de todos os seus recursos para seduzir a gigante. Usa de toda a sua sabedoria, de toda a sua capacidade de sedução, e ele consegue. E além dessa gigante, Gunnlod, permitir que ele bebesse todo o hidromel, ela tem relações com ele, e desse relacionamento surge então o deus Bragi, que é o deus também que herdou essa inspiração, se tornou o deus da inspiração, o deus da poesia, o deus da sabedoria. A partir de então, a gente consegue ver a relação de Bragi como o deus da poesia, dessa sabedoria, dessa eloquência, como sendo associado ao arquétipo da runa Ansus. A runa Ansus, que seria aquela representação divina das dádivas concedidas por Odin, Vili e Vé, ou em outra versão, onde seus irmãos Vili e Vé são chamados de Hoenir e Lodo. A gente vê então essa força arquetípica representada por Ansus ali, que foram aquelas características divinas concedidas ao homem, que seria a capacidade de ter o espírito, a vida, a respiração que move o ser para a vida, e de ter recebido também a capacidade ali de raciocínio, a racionalidade, né, como eu citei no vídeo falando sobre Ansus. Então a gente vê essa forma arquetípica representada de Ansus no deus Bragi. E a gente consegue ver isso muito nas histórias da mitologia nórdica, nas histórias de seus deuses, nas aventuras, nas sagas. É uma coisa muito interessante e que podemos associar também aos elementos que a gente consegue ver, pois na magia moderna, onde se associa os elementos, os 4 elementos, as runas, a gente consegue também fazer essas associações. Por exemplo, Ansus estaria então relacionada ao elemento ar, que tem essa relação mercurial da sabedoria, de adquirir conhecimento e entendimento, a ciência, a capacidade de comunicação e eloquência. Também essa representação do deus Bragi. A gente vê essas personificações arquetípicas também, por exemplo, na runa Ferru, que representa o fogo. A gente pode ver também na runa Urus, que é a representação de força, saúde, representada como um elemento terra, que era o significado do Auroch, que era um boi já extinto, né, um grande bisão, na forma de um boi ancestral, digamos assim, que era muito grande, dotado de muita força, relacionado diretamente ao elemento terra, bem como outras runas, como Lagus, que é representação do elemento água, e por aí vai. Então, pessoal, nas leituras é possível que a gente consiga ver essas correspondências, essas associações, trazendo insights e podendo nos possibilitar aí a utilização dessas runas de acordo com essas formas arquetípicas, com essas comparações que a gente é capaz de fazer ali para poder atuar de forma mágica, para nos trazer essas forças para que atuem em nossa vida e nos concedam aquilo que a gente deseja. Eu fico por aqui. Na próxima a gente se vê, eu trago um novo assunto. Até lá!